Olá, bem-vindos ao 8º episódio do Prata da Casa. Isto depois de uns meses de ausência que vamos chamar-lhe umas férias, não é? Acho que posso fazer isso. Pá, voltamos para chegar aqui ao objetivo que eu me autopropus inicialmente, que era de fazer 10 episódios, ok? Com pessoas que ninguém conhece de lado nenhum, basicamente, mas que têm muitas histórias interessantes para contar. Pá, hoje é possivelmente a entrevista mais difícil que eu vou fazer, porque, conforme vocês sabem, eu sou um palerma e é bastante complicado brincar com alguém que faz um trabalho bastante meritório. O meu convidado de hoje é um jovem médico psiquiatra que abraçou recentemente uma experiência de cerca de 4 meses no Iraque, como parte integrante de uma ONG. Tenho comigo Miguel Palma. Muito obrigado por teres aceitado estar aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado, mais uma vez. Bem, eu sei que estamos no país dos doutores, mas eu não te vou chamar por doutor, está bem? Não o que sei. é uma grande falha. Se quiseres, podemos fazer isto... Não, mas eu também sou um palerma, como tu. Portanto, temos de ficar ao mesmo nível de palerma. Ok, agradeço a tua disponibilidade. Mas já agora, no consultório, és doutor Miguel ou doutor Palma? Miguel. Doutor Miguel, é. Doutor Miguel, ok, doutor Miguel. Sim. Sim, acho que sim. Ok. Como eu estava a dizer, tu passaste cerca de 4 meses no Iraque e acho que a pergunta que as pessoas têm já neste momento é: já há padarias portuguesas no Iraque? Ainda não, mas não sei se... Não sei se será um campo a expandir, porque o pão de lá é francamente bom. É bom? Ok, uma surpresa, uma revelação. No início não é imediato, mas no final era a base da minha alimentação. Portanto, mas pronto, faltava o pão de Deus, portanto, há um nicho a explorar. Ok. Pão de Deus, se calhar lá pode ser, é um Deus diferente, não sei se... É verdade. Mas chama-lhe outra claro. coisa, possivelmente, fazer um rebranding do nome, algo assim. Portanto, o Iraque não é aquele sítio onde vão todos de bicicletas tomar o pequeno almoço, não é? Como aqui em Lisboa, possivelmente. Sabes que eu, nas circunstâncias em que estava, tinha algumas restrições de segurança e, portanto, eu não tinha a possibilidade de andar de bicicleta pelas ruas e não pude aperceber-me de que forma é que as pessoas se locomoviam para tomar o pequeno almoço. Mas eu gosto de teres a encarar isto de uma maneira séria, esta pergunta. Isto aqui, para mim, é... Sim, é o melhor programa de sempre. Sim, é a Judite Souza do stand-up comedy em Portugal. Obrigado, talvez, não sei. É, um elogio. Ok. A ONG em que tu colaboraste foram os Médicos Sem Fronteiras. Diz-me uma coisa, isto que tu fizeste é mais ou menos como uns Jogos Sem Fronteiras, mas com um estetoscópio. Para o meu pai, são Jogos Sem Fronteiras e pronto, Olhão ganhou, que é a minha cidade natal. Não estava lá o Hilário Clima, que é uma grande pena. Uma pena. Foi uma coisa que sentiste a falta. Senti, porque... Quer dizer, Jogos Sem Fronteiras sem Hilário Clima não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. É a mesma coisa que ir a Roma não ver o Papa. Ok, compreendo. Sim. Mas queres explicar aqui um bocadinho melhor como é que é essa ONG onde tu trabalhaste e como é que funcionava? Na verdade, isto é de uma vontade já antiga de participar numa missão humanitária, que os Médicos Sem Fronteiras acabaram por surgir como assim, a opção que me fazia mais sentido e na verdade é uma ONG que é movida pela necessidade humanitária e, portanto, de alguma forma é independente e neutral e imparcial relativamente ao contexto político e religioso e, portanto, no mundo humanitário, nos últimos anos, veio-se a perceber que, de facto, a saúde mental é um aspecto bastante importante e dos mais carenciados em situações, em contextos de emergência ou contextos também de conflito armado, de desastres naturais, de pobreza prolongada e, portanto, os Médicos Sem Fronteiras, como há outras ONGs que também fazem saúde mental neste tipo de contexto, vem suprir essa necessidade que é de facto bastante premente.
E tu sentiste, mais ou menos, tens ideia de quando é que sentiste que tu querias fazer parte de uma missão dessas? Ou... Curiosamente, isto antecede mesmo a minha escolha do curso de medicina. Isto tem tudo muito a ver também com a minha vontade de conhecer o mundo, de conhecer as histórias das pessoas e de as divulgar. Eu, na altura, quando era mais adolescente, tinha o sonho de ser jornalista. Para isso mesmo, para poder conhecer o mundo e conhecer pessoas e contar as histórias delas. Entretanto, por circunstâncias várias, acabei por tirar medicina e apaixonei-me pela área da psiquiatria. E na altura houve aqui uma negociação interna, porque eu estava fascinado por esta área do conhecimento e pela parte também clínica e na altura, quando escolhi, pensei que estava de alguma forma a abdicar desta vontade também de partir para o mundo e de poder exercer noutros contextos. A verdade é que depois as coisas acabaram por coincidir de uma forma até bastante feliz, porque quando acabei o internato e me tornei especialista, estávamos numa época em que de facto a saúde mental estava na ordem do dia no mundo humanitário, portanto foi assim uma... Calhou bem, casou bem esse término do... Sim. Isto, quer dizer, porque isto para ser médico, isto são anos e anos a estudar e a estagiar, não é? Sim, é verdade. Sendo que também parte deles no internato já são a trabalhar. Mas sim, é preciso uma atualização permanente, é um facto que é um investimento grande. Pois, acredito. Então isto, no fundo, aqui, quase depois de 10 anos para aí de andares a estudar, isto é como ir de Erasmus, quase, é isso? Tem algumas semelhanças. Sim, é verdade. É preciso manter esse espírito de abdicar de algum conforto. Mas sim, pode ser. Eu fiz aqui este paralelismo com o Erasmus, eu estava a ser malicioso porque, de acordo com algumas notícias aí de algumas ONGs, tipo, há histórias complicadas de possíveis orgias e tudo mais, mas tu foste numa época baixa que isso não... Não, eu não vi nada disso. É um facto que não assisti, portanto, eu só posso falar daquilo que Claro que sim, vi. claro que sim, Nem pouco, mais ou menos. Não? Então, e alguém que queira também fazer parte de uma organização e ter este tipo de missão, que tipo de recomendação é que tu podes fazer, com ou sem orgias, não é? Isso... Pois, em princípio, se a pessoa procurar orgias, eu recomendas outro tipo? Benidorm, ou Tailândia. Ou Tailândia. E eu recomendava de todo não enverdar pela vida humanitária, porque há de facto aqui um commitment Claro. que não se coaduna com esse tipo de condutas. No entanto, a partir do momento que a pessoa parte muito de uma vontade própria e dessa... Sim, sem dúvida. É preciso que a pessoa perceba também para o que vai e as privações que vai ter e de facto o nível de trabalho pode ser bastante elevado e desgastante, e em condições em que muitas vezes estamos isolados, estamos com algumas restrições de segurança e, portanto, sem poder sair do compound, do hospital ou da residência, e depois há aqui uma vida muito próxima com todas as outras pessoas. Na minha missão partilhávamos 24 horas sobre 24 horas o horário. Mas, quer dizer, eu estou a falar aqui de alguns aspectos que a pessoa tem de ter em consideração. No meu caso, isso foi totalmente insignificante, tendo em conta a gratificação que todo o trabalho me deu. Mas, no fundo, o que eu sugiro é que a pessoa vá aos sites das várias ONGs, procure que tipo quais são os objetivos, qual é a missão de cada ONG, quais são os valores que defendem, e perceber qual é aquela com a qual se identifica mais. Que foi isso também que tu fizeste? Sim. Foi esse trabalho todo. Foi um trabalho de quanto tempo? Foi um trabalho que foi acontecendo. Como já tinhas isso em mente, sempre foi uma coisa que foste até consultando, imagino eu, durante o teu percurso académico. Sim. Depois o que aconteceu é que quando acabei o internato, percebi que aquele era de facto um momento para arrancar para esse projeto, e depois foi só fazer a
a subscrição, fazer a candidatura, já toda uma série de trâmites, já uma entrevista, há depois um treino antes de partir para a missão. Um treino? Sim, sim, tipo sim. um treino físico, Não, treino não, linguístico. físico, era esse o meu receio. que Tipo me um treino barrassem logo ali no militar, momento na prova da trincheira. Não, felizmente não foi nada disso. Foi até um treino interessante para se perceber um bocadinho como é que funciona em termos de hierarquia, porque para as coisas funcionarem bem no terreno é preciso que haja uma estrutura e uma organização que organize, pronto, que estruture muito o trabalho. E pronto, aprendemos coisas como fazer recrutamento de staff, fazer escalas de pessoal. Serviço, ok. Sim. E também vocês... perceber os valores da local, organização, fazer exatamente, também ter sensibilidade para aspectos culturais. Foi um treino engraçado, 2 semanas. Pois é, e foi específico para o Iraque? Não. Não, era... Para toda a gente, era independentemente, para todas as linhas profissionais, quer médica, quer da logística, quer da parte mais administrativa. Estava toda Ok, então esse grupo de formações, chamemos-lhe assim, é comum a qualquer tipo de valência que a pessoa vai entregar à missão? A primeira semana depois divide-se nas várias linhas, eu fiquei depois na parte médica na segunda semana. Ok. Isso é muito interessante. Sim, isto é muito... eu estou-me a sentir mal já de estar aqui a fazer pouco em algumas brincadeiras. Sim. Isso é mesmo muito interessante. E então agora, para isto não se tornar assim uma coisa lamechas também, não é? Para eu te acusar de algum materialismo, digamos assim, qual é que foi o bem material que sentiste mais falta? Não vamos falar das saudades, quer dizer, isso não tem interesse, não é? Eu, antes de partir, disseram-me que uma das regras essenciais era levar aquela comfort food que no momento de desespero acalma qualquer dor, alivia qualquer sofrimento. E tu dediquei muito tempo a tentar perceber qual é que era essa comfort food e decidi-me por manteiga de amendoim. E lá fui eu com uma garrafa, um frasco de manteiga de amendoim, quando percebi que é a coisa que há mais no Iraque e até francamente melhor do que o de cá. Portanto, ficou a garrafa, frasco de manteiga de amendoim inteira. Portanto, havia lá tanto. Mas se tiveste necessidade de recorrer a ela, sim. Okay. Sim. Eu virava um frasco por dia, era demais, mas numa semana, sem dúvida. O quê? Certamente que havia coisas das quais sentia falta, mas agora não me ocorre nada. Eu, na verdade, senti mais falta de algumas experiências que lá não podia ter. Por exemplo, lembro-me de... hoje era um ótimo dia para ir ao cinema. Ok, não dava para ir ao cinema. Foi mais isso. Pois, vocês não poderiam sair de... Não sei se estavam em algum campo, se não estavam... Estávamos numa residência. Ok. Numa residência. Havia até 2 residências. Eu estive numa, depois saí para outra, porque depois havia a reorganização de quartos. Mas sim, havia restrição de movimentos, só podíamos ir entre a residência e o hospital. Ok, não tinhas liberdade nenhuma para te deslocar? Não. E a vossa presença estava acompanhada, não sei, de alguma questão militarizada? Não faço ideia. Não, por regra, a independência da organização também implica que nós não... Ok, se não há nenhuma ligação a nenhum tipo de infraestrutura local? Essa é a regra geral, não quer dizer que haja... que ocasionalmente não. No caso não havia? No caso não havia. Ok. Fazendo aqui um paralelismo também com os Jogos Sem Fronteiras, o que é que era usar o Joker para vocês? O Joker... tu fazes-me com cada pergunta. É muito intelectual esta pergunta. Pois é. Então, o Joker utiliza-se quando... recorda-me lá que o Olhão ganhou várias vezes, mas eu já não me lembro bem quando é que se jogava o Joker. As tuas memórias dos Jogos Sem Fronteiras prendem-se só com a existência da participação do Eladio Codinga, aqui a participação do Olhão.
era esse o momento. Não, mas o Joker daria a pontuação a dobrar no jogo que, teoricamente, as equipas entendiam que lhes era mais que se ia favorável, ganhar. não é? Ok. Ah, Estou muito desiludido por eu ter de explicar. Pois, eu percebo, eu lamento imenso. A gente corta esta parte para Pois parecer eu mais acho que vai ter de rápido. ser. Pois, então, o Joker era quando quando eu via uma vaca, porque alegrava-me sempre o dia e havia várias vacas, mas não tirava sempre uma fotografia, portanto tenho o telemóvel cheio Cheio de de fotografias de vacas. vacas. Ok. Sim. Malhadas, castanhas. De todo o tipo, elas. E até bastante. Nada subnutridas. Garbosas, sim. Garbosas. São vacas bonitas. A vaca iraquiana é uma vaca. És um bocadinho indiano então com essa Gosto. adoração Não, por acaso por acho que é um animal que me apraz. Gosto mesmo muito de vaca. No prato também. Eu não. Agora que me forças a ligar. Agora... Não, quando tem de ser, também gosto. Também te apraz. Mas gosto mais de as ver ao vivo. Num pasto verdejante, Sim, não é? sim. Como as da Terra Nostra. Sim. Pá, mas sabes que agora com esta ida ao Iraque estás na lista de potenciais terroristas. Sei que sim. Sei que sim, tanto que eu fiz agora, eu não tenho o projeto de ir de passar uma temporada nos Estados Unidos e de facto o visto automático não me foi permitido e tive de ir à embaixada pedir o visto oficial. E obtiveste. Mas ao fim do mês. Ao fim do mês, te espera? Sim. Entretanto, imaginei que todas as minhas contas de Facebook fossem e Instagram vistoriadas. Sim. Portanto, só postei gatinhos e coisas Bem, eu não te vou identificar nisto porque vais claramente... Ou então, só quando já estiveres nos Estados Unidos é que eu publico isto. Espero que sim. Ou então mesmo depois de eu ter regressado. Depois de regressares. Fica combinado. Agradeço. Mas já sabes dizer Allahu Akbar. Sim, isso sabia, mas é uma coisa que não vou como dizer. define qualquer bom terrorista, que não é? não, Acho que não é vou preciso dizer. Pá, a minha última pergunta, conforme tu já sabes, é uma pergunta que veio passada do meu convidado anterior, que eu vou fazer, eu sei que tu já sabes, mas vou-te relembrar, sim. que é se preferias comer, há aqui um espaço temporal que é durante o mês, caca de cavalo lusitano, era especificamente lusitano, Ok. Essa parte já não me lembrava. ou cortar 2 dedos de uma mão. Então, eu tinha a vaga ideia da pergunta, já não vi esse vídeo já há algum tempo e estive a pensar. É que eu estive de férias, por isso é que não... Pois. Então, aflige-me mais sempre coisas que tenham consequências definitivas do que transitórias. Temporárias. É uma boa maneira muito racional também de... E se calhar não abonando muito à imagem que possa estar a gerar, eu acho que é para a caca de cavalo lusitano. Quer dizer, se são essas as premissas, não há uma especificação da quantidade que tens que ingerir, não é? Exatamente. Não sei, pode ser uma colher de sobremesa, Exatamente. não sei. E pode ser cozinhado. Pode pôr uma bolonhesa, uma lasanha, um ratatouille. E portanto... A imagem é de uma bolonhesa. Quanto tempo é que era a caca de cavalo? É um mês. Ah, sim. É menos tempo do que ir ao Iraque. Sim. Não sei se a comida no Iraque era boa. Não, era melhor. Certamente. Caca de cavalo. Mas... sim. Ficaríamos por um mês de dieta rigorosa de caca. Pá, eu acho que isto era uma pergunta muito difícil, de facto. Pois, não era. Mas compreendo essa análise do situação transitória sim. e situação definitiva. Tu também... Qual seria a tua... Epá, eu não sei, mas acho que seria também... Teria que ser, não é? Porque os dedos fazem falta de alguma maneira, não é?
Eu não toco guitarra nem nada disso, mas... Pois, mas sim. quer dizer, uma pessoa precisa dos dedos. Sim, depois eram dedos da mão, ela especificou que era da mão, não podia ser tipo o mindinho do pé, não é? Claro, Senão se claro. fosse esse, se calhar... Mesmo assim, mesmo Era? assim. Ai, sim. Ainda devemos descobrir que aquilo dá um repasto. Se calhar, Sim. há pezinhos de porco, pelo menos. de É verdade, entrada. é verdade. Ah, sim. Portanto, caca de cavalo é só o passo a seguir. Agora, se te quiseres vingar do próximo convidado ou convidada, podes fazer a pergunta que... Ah, eu gosto de questões fraturantes. E, portanto... Vais obrigar alguém a não ser politicamente correto. Não. Acho que não. E quer dizer, o que é que divide a humanidade? É Taylor Swift ou Katy Perry? Ok, em Portugal, Simão de Oliveira ou Madalena Iglesias? Portanto, estava a pensar... Ou uma questão de... Ou então, mantendo-nos neste... o que é que preferias? Eu gosto que isto tenha, É que ganhou. tenha aberto a caixa de Pandora. Pois, dos preferias. Não tem que ser no preferias, mas é... Mas eu acho que isto até pode dizer algo sobre a pessoa. O que é que preferias? Dizer tudo o que te vem à cabeça ou ficar calado para sempre? Como... Isto é, a partir de agora... Sim. Até ao fim dos teus dias. Sim. Ou dizer... não calar nada, o que surge na cabeça, o que Sim. tem o seu peso, ou então ficar mudo para sempre. Ser mudo, ok. Interessante. Não é? É muito interessante. Eu já te pergunto em off depois Qual é? Qual é a tua resposta. E eu Depois também desta digo a entrevista minha. tens dúvidas. Ok, olha, Miguel, obrigado. Não sei se queres deixar alguma mensagem final ou alguma pequena história que queiras elaborar. Eu sei. Não, eu quero... Quer dizer, terminar, acabar quero com isto. acabar. Mas foi indolor. Sim. Eu acho que o que vai doer é depois o visionamento. Isso é que... Não, essa parte é fácil, porque já está. Já está. Tá Não, bem, eu acho que pronto. correu bem. Eu acho que correu bem. Ok, Sim. obrigado. Sim, Obrigado. olha, muito obrigado, Miguel, pela tua disponibilidade. Espero que tenham gostado também deste 8º episódio. Vamos continuar a chegar aos 10. Eu vou tentar, ok? Até já.